Bom dia, ouvintes da Evangélica do Brasil FM. Estamos iniciando a transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga. Transmissão ao vivo, direto do nosso templo, localizado à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos que já estão presentes nesse santuário. Alguns certamente ainda estão chegando, vindo das classes da Escola Bíblica Dominical. E nós queremos dizer da alegria de poder começar juntos este dia. Certamente os irmãos já puderam começar este momento de culto ouvindo ao órgão nosso irmão Jonatas Andrade, nosso convidado especial da manhã de hoje. O irmão Jonatas está conosco desde o meio da semana, participou conosco do festival de órgão que aconteceu sexta e sábado. Os irmãos que não estiveram presentes na sexta-feira não têm condição de imaginar os momentos que nós vivemos aqui, de beleza extraordinária, de inspiração, de adoração a Deus, com as músicas que foram apresentadas, tanto as músicas de caráter erudito, quanto aquelas de caráter sacro. Estas, então, ainda muito mais tocantes, porque nós as ouvimos como que a relembrar as letras dos hinos, enquanto ouvimos as melodias. Que momentos maravilhosos vivemos aqui na sexta-feira à noite, com a apresentação, com o recital do irmão Jonatas. No sábado, também estivemos aqui à tarde com um masterclass de órgão, que foi mais do que isso. Na verdade, ele fez uma palestra, um pronunciamento sobre o instrumento, sobre o uso do instrumento no culto, e foi muito agradável o tempo que nós tivemos juntos com o irmão Jonatas ontem aqui. Foi muito bom ouvir a respeito do órgão, do seu uso na liturgia, especificamente conhecer um pouco mais do instrumento de que a igreja dispõe. Para alguns irmãos, por exemplo, foi uma surpresa saber que este órgão da igreja, que em termos de tecnologia, o mais moderno do Brasil, modelo extremamente moderno, é efetivamente um órgão de tubos. A única diferença é que nós não temos os tubos fisicamente presentes, mas todos os sons desse órgão são sons de tubos gravados, dos melhores e maiores órgãos de tubos do mundo, da Europa. Então são efetivamente sons de um órgão de tubos. Estamos ouvindo um órgão de tubos quando ele está tocando aqui. Então nós temos aí um recurso extraordinário, que pode ainda ser acrescido de novos recursos. Irmãos vão conhecer, inclusive, alguma música hoje pela manhã, como é o caso de Amazing Grace, e o emprego de alguns recursos adicionais que acrescem ao som deste órgão sons de uma orquestra, e vamos então poder conhecer um pouco mais disso. Foi muito bom passar esses dias com o irmão Jonatas aqui, uma companhia agradabilíssima, um servo de Deus comprometido com o ministério que exerce, que tem uma visão ministerial do seu trabalho como músico, e foi muito bom poder conviver com ele, tem sido muito bom. Teremos a participação dele hoje pela manhã e à noite em nosso culto, tanto participando de prelúdios, prelúdio, pós-lúdio, interlúdios, processionais, mas também acompanhando o coro da igreja e a congregação. Somos muito gratos, irmão Jonatas, pela sua presença conosco, tem sido muito bom contar
com o irmão e desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Depois dessa palavra sobre o Festival de Órgão, quero passar aos irmãos algumas breves comunicações com relação às atividades da igreja. Quero acrescentar ainda que ontem pela manhã, nós tivemos um terceiro módulo, um terceiro encontro da liderança da igreja para trabalhar o projeto de planejamento estratégico da igreja para os próximos anos, um encontro muito produtivo, muito útil, muito agradável, e nós certamente temos muita coisa boa para compartilhar com os irmãos mais à frente sobre esse tema. Quero lembrar aos irmãos que está constante no boletim, hoje à noite, nós precisaremos ter uma breve reunião com o Conselho Administrativo da Igreja. É um assunto muito importante a ser tratado, referente à área patrimonial da Igreja. Nós queremos convocar o Conselho para hoje à noite, após o culto, e já deixo pré-convocada também uma Assembleia Extraordinária da Igreja para o próximo domingo, após o culto matinal. A Igreja está convocada em Assembleia Extraordinária também para tratarmos deste assunto, que é um assunto referente à parte de patrimonial da Igreja, a questão de aquisição patrimonial, então precisamos estar atentos quanto a esse assunto. Espero o envolvimento da Igreja também participando desse ato. Quero lembrar aos irmãos as atividades da semana. Os grupos familiares terão um encontro muito bom na próxima quinta-feira à noite, um encontro com todos os participantes dos grupos familiares. Vai ser um momento muito agradável. Nós esperamos que ninguém que esteja envolvido nesse projeto dos grupos familiares, ninguém se ausente, ninguém perca esta oportunidade. Quero lembrar aos irmãos o alerta que tem sido feito pelo irmão Marcílio Raposo, aos irmãos que têm demonstrado interesse na viagem a Israel no próximo ano, que o procurem, principalmente aqueles que preencheram ou que pegaram alguns formulários, e para que a gente possa definir o grupo e avançar com relação a preços de passagens, etc., roteiro, alguns outros pontos que devem ser definidos. Quero lembrar, então, que nós começamos hoje o mês de julho, que é um mês para nós muito especial. Primeiro, porque é o mês de missões estaduais, e eu sei que há alguns missionários nossos, missionários que atuam no interior do estado, que estão presentes aqui. Eu queria pedir-lhes que, por gentileza, viessem aqui à frente, se assentassem nesse primeiro banco. Esse banco está reservado para vocês. Então, aqueles que estão, nossos missionários, seus familiares presentes aqui, por gentileza, venham aqui à frente, nós queremos tê-los aqui bem mais próximos, certo? Para nós esse é um momento importante, significativo da vida da igreja, e mais adiante no culto faremos referência à sua participação. Além de ser dia de missões estaduais, nós hoje estamos abrindo nossa campanha, e essa é a razão pela qual os irmãos identificaram algumas bandeiras aqui. Isso é apenas uma amostragem. Aqui estão algumas bandeiras de campos conveniados com a Capunga, campos nos quais a Capunga investe diretamente através de sustento missionário com recursos provenientes do dízimo dos irmãos. Mas não apenas cooperamos dessa forma, através do plano cooperativo, cooperamos com todas as frentes missionárias do Estado. Através da oferta de missões estaduais, também cooperamos com todas as frentes missionárias do Estado. Portanto, aqui é apenas uma amostragem de alguns obreiros que estão em campos diretamente adotados pela nossa igreja. Esse mês também começa para nós com sabor de missões, porque amanhã é a nossa participação na vigília dos 100 dias que impactarão o Brasil. Eu quero reiterar aquilo que temos dito, para os irmãos que não estão ainda a par do projeto. Desde o dia 22 de abril até 31 de julho, igrejas de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, têm se reunido e se revezado em vigílias de oração. Ao término desse período, durante 2.400 horas, os batistas brasileiros terão orado pela salvação da nossa pátria. Cada igreja tem assumido um período de 6 horas de oração, de tal forma que, num processo de revezamento, esta oração tem sido ininterrupta, de 22 de abril a 31 de julho. A nossa participação nesse projeto acontece amanhã. A campanha vem desde o Acre, chega a Pernambuco amanhã, e exatamente às 18 horas, a primeira igreja de Pernambuco a ingressar nesta corrida, nesta campanha, é a Capunga, começando às 18 horas amanhã. E nós queremos a igreja presente aqui.
Das 18 às 24 horas, o irmão poderá identificar qual a hora mais conveniente. Se quiser passar às 6 horas, ótimo. Mas se não for possível passar às 6 horas, identifique, então, o horário. Sei que os irmãos coristas terão um horário em que não poderão participar por conta do projeto de gravação do CD, que, lamentavelmente, coincidiu com esta data por conta de aspectos técnicos, mas os irmãos têm tempo suficiente para, antes do tempo de gravação ou depois, gastar alguns momentos em oração. Então, como nós temos um tempo extenso, significa que ninguém está liberado, ninguém está desculpado. Nós queremos toda a igreja participando em diferentes momentos desse projeto de oração. O irmão vai vir para orar pela pátria brasileira, orar pela salvação do nosso povo, orar pela obra missionária. Está aqui o pastor Maurício Manuel, nosso representante da Junta de Missões Nacionais para o Estado e para a região. Ele estará conosco amanhã, nos ajudando na realização desse projeto. Nós estamos muito felizes em perceber a mobilização e o envolvimento da igreja nesse projeto. Amanhã, portanto, um dia muito especial, um dia marcante, um dia histórico na vida de nossa igreja. Bem, a semana continua e julho vai incluir aí o Congresso Infanto Juvenil, que acontece nesse final de semana, e as inscrições terão que ser feitas, portanto, até hoje. Inclui também a viagem missionária a Tacaimbó no próximo sábado. Os irmãos que fizeram sua inscrição devem confirmá-la para que definamos o número exato de irmãos que iremos a Tacaimbó no próximo sábado, acompanhar o projeto ali, inclusive com recuperação de pessoas envolvidas com drogas. Lembramos também o projeto Alcance Surdos, a partir do dia 15 de julho até 29, durante 15 dias, a Capunga será um dos polos de evangelização da nossa pátria. Estão acontecendo operações transmissionárias em todos os estados do Brasil, e a Capunga sediará um desses projetos, que é o projeto Alcance Surdos. Estaremos evangelizando surdos do Recife. Queremos convidar outros irmãos que ainda não se inscreveram para darem seu nome e participarem desse projeto, e queremos conclamar os que já se inscreveram, os que desejarem participar, para uma reunião hoje, após este culto, com o pastor Benevando, para maiores instruções, maiores orientações. Aproveito para dizer que se o irmão não se envolveu ainda em alguma operação transmissionária nesse mês de julho, ainda há tempo. Apelamos para que o irmão dedique uma semana que seja, ou duas, se for possível, desse mês de julho, para se envolver num projeto missionário em algum lugar de nossa pátria. Pode escolher o lugar, pode entrar no site da Junta de Missões Nacionais, fazer seu cadastro. O irmão terá uma experiência inesquecível de dedicação ao trabalho de evangelismo pessoal. Asseguro ao irmão que será uma experiência maravilhosa, e muitas pessoas certamente ouvirão a mensagem da palavra de Deus, muitos terão a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Esse é um projeto do qual vale a pena participar. Ainda no mês de julho vem aí o Congresso de Adolescentes, no último final de semana, e há um apelo para que os irmãos agilizem também seu processo de inscrições. Enfim, há outros avisos constantes no boletim, vários deles, e para a gente não tomar muito tempo, eu queria muito que os irmãos atentassem para esses avisos. Não deixe de observar o boletim da igreja, não deixe de ler as comunicações, há muita coisa importante ali, inclusive sobre várias atividades da igreja, sobre as quais o irmão precisa estar ciente. Então, pedimos ao irmão para que faça isso, não deixe de ler o seu boletim, especialmente na parte de comunicações. Eu queria agora identificar as pessoas que nos visitam. Eu mencionei o pastor Maurício, queria que ele ficasse de pé. Não sei se está com a família, está sozinho, está só. Pastor Maurício, muito bem-vindo. Pastor Maurício volta a residir no Recife, foi pastor da Igreja Batista do Parque Capibaribe aqui, depois foi para o sertão do estado, pastoreou ali, apoiado pela Capunga, nosso missionário ali no sertão do Pajeú, na região do Alto Pajeú, foi nosso missionário ali em São José do Egito, Itapetim, assumiu a coordenação do projeto Muda Sertão, naquela região, depois passou a trabalhar com a Junta de Missões Nacionais, e agora nós o temos de volta, residindo no Recife com a sua família, está de transferência para o Recife, para representar a Junta de Missões Nacionais. Já lhe disse que sua família é bem-vinda na Capunga, caso deseje estar conosco aqui. É muito bom revê-lo, pastor. É um amigo pessoal muito querido, um servo de Deus que tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. Além do pastor Maurício, mencionei os missionários, queria que eles ficassem de pé, missionários e familiares presentes aqui. Ao final do culto nós voltaremos a menção, mas gostaria que eles ficassem de pé, estão aqui. Queremos dizer aos irmãos que são muito bem-vindos
É uma alegria muito grande recebê-los. Estão aqui nossos missionários em Tabira, nossos missionários em Jataúba, nossos missionários em Santa Maria, lá no finalzinho, em Santa Cruz, lá no finalzinho do estado. Santa Cruz, antigamente chamada Santa Cruz de Malta, para distinguir Santa Cruz da Baixa Verde, que é no sertão do Pajeú, mas Santa Cruz ali já no finalzinho do estado, bem distante da gente, mas é muito bom recebê-los nesta manhã, uma alegria tê-los entre nós. Podem se sentar. E quero também destacar a presença aqui conosco do pastor Roberto, está conosco na plataforma, porque tem coordenado esse trabalho missionário em nosso estado, e a presença do pastor Silas, que é missionário, mas no caso especial porque é pastor de nossa congregação em Porto de Galinhas. Pastor Silas, irmã Patrícia, nossos missionários ali em Porto de Galinhas. E aqui está, inclusive, a bandeira de Pojuca também, né, representando aqui essa nossa frente missionária, a nossa congregação ali em Porto de Galinhas. Meus irmãos, queria agora identificar outras pessoas que nos visitam. Tem o nome aqui de Cristiano e Mateus, que é seu filho. Eu queria que ficassem de pé, onde estiverem, não sei onde estão aqui, mas queria... aqui na galeria, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui na galeria, pai e o filho, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los entre nós nesse instante. Tenho aqui ainda os nomes de Marcos Leôncio de Lima e Yara de Lourdes Souza Oliveira, que ficassem de pé também, estava na nossa classe lá atrás, são bem-vindos também a este culto, é uma alegria também recebê-los. O Marcos já é amigo nosso, pessoa muito querida, muito especial para nós, muito obrigado. E certamente há outras pessoas a nos visitar, cujos nomes eu não tenho aqui. Então eu lhes pediria, por gentileza, que onde estivesse se colocassem de pé, gostaríamos de vê-los. Estão ali, permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Com esse cartão queremos expressar nossa gratidão pela sua presença, nossa alegria em recebê-los, nosso desejo de vê-los outras vezes entre nós. Você vai perceber que junto ao cartão uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Então, fica aí nosso pedido, porque assim poderemos manter contato com vocês posteriormente. Nesse momento, nós vamos nos preparar em atitude de oração ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor.
Convidamos a todos os que já se encontram presentes para de pé procedermos com a leitura do introito bíblico transcrito no nosso boletim em Judas 25. Vamos juntos então fazer a leitura. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todo sempre. Amém. Do inário para o culto cristão, apenas chamamos a atenção que na segunda estrofe há alternância de vozes masculinas e vozes femininas. Querido Pai, nesta manhã, ao cantarmos a Tua fidelidade, podemos ver o quanto Tu tens sido fiel para com o Teu povo. Por isso, nesta manhã, queremos, ó Deus, neste instante, erguer um altar de adoração e de gratidão por Tua fidelidade com cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Pai Santo, abençoa-nos nesta manhã de maneiras que possamos ser impactados singularmente, que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra no nosso coração e pô-la em prática. Pai, abençoa cada família, ó Deus, que se dispôs a estar aqui conosco neste lugar e neste momento. Abençoa esta igreja, Pai, cada ministério, Senhor, cada um, ó Deus, desta igreja que tem disposto e colocado a sua vida no serviço do Senhor. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. O coro Capunga entoará agora, aleluia, gratos hinos entoai.
Há sempre um momento muito especial para nós, como igreja, como família, quando temos a alegria de receber uma família que traz à igreja pela primeira vez o seu filhinho. É significativo para cada família, para os pais que trazem seu filho, é significativo para a comunidade que recebe esse momento de apresentação de um bebê ou de uma criança à igreja e ao Senhor. É também uma oportunidade quando refletimos sobre o papel e sobre a responsabilidade dos pais. Por isso, eu quero nesse momento convidar Kétura e Davi para virem aqui trazendo Camille. E nós queremos orar pela vida de Camille, queremos colocar esta vida diante do Senhor. Os outros familiares presentes também podem se juntar a eles, podem acompanhá-los, se há outras pessoas da família também presentes. E eu gostaria de dizer a Kétura, a Davi, que ao receber um presente como este do Senhor, nosso coração tem uma alegria incomparável. Nós que já passamos pela alegria deste momento, da paternidade, sabemos o quanto isso significa. Por outro lado, ao tempo em que Deus nos concede um presente, nos dá essa dádiva, Ele também nos confia uma tarefa extraordinária pela sua dimensão e pelo seu valor: instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso, nós queremos como igreja lhes dizer que o nosso grande desejo é que vocês sejam um instrumento nas mãos do Senhor, que Camille seja instruída por Deus através de vocês. Queria convidar a irmã Eliane para vir aqui. A irmã Eliane vai passar às suas mãos nesse instante a Bíblia do bebê. Davi, essa Bíblia que você recebe é uma Bíblia que Camille não vai poder ler ainda, mas é justamente por isso que nós a passamos para vocês. Que a sua filha cresça ouvindo as histórias bíblicas, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo do Senhor. Nesse instante, Camille é recebida no hall de bebês da igreja, e vocês têm a tarefa e a responsabilidade de instruí-la nos caminhos do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, e nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida de Camille e colocamos-la nas tuas mãos, Senhor, ao tempo em que suplicamos por seus pais. Que Davi e Kétura, Senhor, tenham também a convicção da tarefa, da missão preciosa que tem em suas mãos, e que pelo seu compromisso contigo, pelo seu amor a ti, pelo seu conhecimento da tua palavra e pelo seu amor por sua filha, eles se coloquem diante de ti como instrumentos preciosos nas tuas mãos. Que esta vida seja sempre alcançada pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua proteção, mas que seja também, Senhor, instruída por ti através dos seus pais, de tal maneira que ela cresça em sabedoria, em estatura, em graça diante de ti e diante dos homens. É a bênção que suplicamos neste instante, no nome de Jesus. Amém. Nós oramos pela vida desse bebê, nós também oramos pela vida dos aniversariantes da semana. Convido a irmã Marta, que esteve um período fora da nossa igreja, para retornar com o pastor Ney também, para receber os aniversariantes. À medida que puxamos, poderão vir aqui à frente. São eles, a partir de hoje, Aureliano Bisneto, Isabel Cristina Tavares, João Gomes da Silva, Luzinete Bispo, Vanderlei Nunes de Lima, Cláudio Renato Beltrão, Isabel Queiroz de Sá, José Barbosa Cabral, Juliana Amorim da Silva, Luana Delgado
Fernandes, Wagner Veríssimo de Carvalho, Angelita Pereira da Silva, Cristiane Medeiros, Evandro de Lima, Ismael Cidrônio, Helenice Guimarães, Alexandra da Fonseca, Ângela de Fátima Albuquerque, Antônio de Gaventura, Belani Teófilo II, Dejanete Perrucci, José Aureliano Filho, Josineide Silva Rodrigues, Maria de Lourdes Oliveira, Marli Salles Castro, Mônica Taveira da Silva, Tássio Rodrigues, Eric Pereira, José Olímpio dos Santos, Samuel Brito Filho, Severino Lourenço da Silva, Alexandre Aquino, Ana Cláudia Rodrigues Pessoa, Ana Marta Rodrigues Santos, Eleonora da Saúde dos Passos, Joailson Cavalcante de Oliveira, Joselice Villanova Cortizo, Lívia Patriota de Holanda, Maria Gracília Ribeiro, Pedro Nunes de Farias. São esses os nomes que constam no nosso boletim. Mas você está aqui conosco, o seu aniversário de hoje até sábado, poderá vir aqui à frente e receberá da nossa igreja um abraço, um cartão lembrando o seu aniversário e a certeza que estaremos orando por sua vida. Mas nós oramos também pela vida daqueles que estavam enfermos, que estão enfermos, que já receberam, já estão se recuperando de cirurgias, de alguns acidentes que aconteceram. No caso da irmã Lenira Azevedo, a mãe da irmã Isabel Fontes, sofreu uma queda nessa semana, está no Hospital Santa Joana, mas apresenta melhoras. Devemos orar pela sua recuperação. Para Adriano José, Elias Vieira, ele esteve no hospital, mas já está em casa, devemos continuar orando por sua recuperação. Pela irmã Dione Aquino e por dona Débora. Hoje pela manhã ela passou mal por uma reação a medicamentos, mas ela está bem. Devemos orar por Luara Nascimento, ela viajará a Portugal a trabalho, para que Deus proteja e dê o necessário para enfrentar essa viagem. E devemos orar também por missões estaduais. João Wesley falou o seguinte: dá-me 100 homens que nada odeiem, senão o pecado, que nada temam, senão a Deus, que nada busquem, senão almas perdidas, e eu transformarei o mundo. Devemos orar para que Pernambuco seja transformado por pessoas que tenham amor pelas almas, para transformar o estado de Pernambuco, as pessoas. É o mesmo caso do projeto da Megatrans, que acontecerá no mês de julho, esse mês, e no projeto dos 100 dias de oração pelo país, que impactará o mundo. Hoje é o dia de número 70 e diz o seguinte: os motivos de oração de hoje: pela evangelização do povo brasileiro, pelo despertamento espiritual do povo brasileiro, pelo engajamento de todas as igrejas batistas na Trans 2012, e que cada igreja plante uma nova igreja, pelo menos uma nova igreja, durante o ano de 2012. Nessa Megatrans acontecerá o alcance surdo. Devemos orar para que os surdos de Recife sejam impactados pelo testemunho de surdos e de ouvintes que irão encontrá-los. Devemos orar pelo motivo que está bem aparente. Quando você pegou o boletim de hoje, você viu um motivo de oração: o nono Congresso Infanto-Juvenil. Orar para que as crianças também sejam impactados com a programação, com a palavra de Deus, que vai ser será vivenciado nesse congresso. Olhe e partilhe com alegria. Oremos. Senhor, nós estamos contentes, nós estamos agradecidos pela forma como Tu tens cuidado de nossas vidas, pela forma como Tu tens dirigido a cada um de nós. Em especial, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, os aniversariantes. Essa semana se inicia um novo ano em suas vidas. Que eles sejam, ó Pai, abençoados por Ti, sejam as suas necessidades sanadas por Ti, e que eles tenham uma consciência dessa direção e desse cuidado em suas vidas. Que em troca disso, ó Pai, eles possam testemunhar de cada cuidado, cada bênção, da forma como Tu tens dirigido suas vidas. Que outras pessoas
também possam ser dirigidas por Ti através do testemunho deles. Nós colocamos, ó Pai, cada batista, pernambucano e brasileiro, nesse mês de julho, onde o foco será a transformação de vidas. Que possa, ó Pai, cada um de nós nos sentir responsáveis por essa tão grandiosa e maravilhosa obra que é falar do Teu amor àqueles que não Te conhecem. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a fazer esta obra, a realizar esta obra, a testemunhar aqueles que não Te conhecem. Nos pedimos, ó Pai, pelos enfermos, que eles sejam, ó Pai, cuidados de uma maneira especial, que seus leitos nos hospitais sejam afofados, que os médicos, ó Pai, façam o procedimento correto para a recuperação de sua saúde. Que mesmo nesses momentos de angústia, Pai, eles possam testemunhar do Teu amor e da Tua presença em suas vidas. Abençoa, Pai, as crianças que participarão do Congresso Infanto-Juvenil, que elas sejam impactadas pela Tua palavra, que elas possam também viver a palavra viva. E fala, Pai, aos nossos corações através do que se segue neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Convidamos os diáconos para se posicionarem no recolhimento dos dízimos e ofertas. Esta é uma parte do culto em que nós que fazemos a Igreja Batista da Capunga nos sentimos muito felizes, porque sabemos que entregando os nossos dízimos e ofertas, nós estamos sendo partícipes da expansão do Evangelho de Jesus Cristo no mundo. No livro dos Provérbios, capítulo 3, os versículos 7b até ao 9º versículo, nós lemos assim: a verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha.
o Salmo 103, primeiro versículo. A palavra de Deus nos diz assim: dê louvores ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser louve o seu santo nome. Convidamos o diácono Lucas Chaves para colocar diante do Senhor os dízimos e ofertas. Glorioso Deus, graça nós te damos por esta manhã tão rica que prestamos esse culto a Ti. Senhor Deus, também te rogamos pela entrega dos Teus servos, tanto os seus dízimos como as suas vidas, os seus dons. Abençoa todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa congregação se coloque de pé para a leitura bíblica responsiva no livro de Mateus 28, versículos 18 a 20 e Atos 1, 8. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Cantemos Igreja Alerta, sim, marcha avante, todos seguindo a divinal bandeira, 450 do cantor cristão. Cantemos com muita alegria e com a observação de termos no nosso coração o amor sempre a missões e apresentarmos o nosso Salvador Jesus Cristo como Senhor. Sim, marcha avante.
Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Amou-me e na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia.
Meus irmãos, como é bom poder me dirigir à igreja neste dia em que nós começamos a pensar em nossa campanha de missões estaduais para este ano de 2012. Os irmãos têm aí no boletim o texto, o tema, na verdade, e o texto que serve de base para a nossa mensagem, que são justamente o tema e a divisa de nossa campanha. Os irmãos voltarem à página da pastoral do boletim, vão encontrar também aí, não apenas o tema, mas a parte do versículo 5, do capítulo 4 de 2 Coríntios, que nós temos como ponto de partida. Anunciamos o Evangelho de Cristo que transforma vidas. Eu queria convidá-los a repetir comigo essa divisa, já que os irmãos têm aí na página da pastoral, segunda página do boletim, como texto básico da pastoral, este versículo. Eu queria que os irmãos recitassem comigo essa primeira parte desse versículo. Vamos dizer juntos? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. É interessante que a preocupação do apóstolo Paulo fosse dizer aos crentes de Corinto, ou lembrar-lhes, que a sua pregação tinha um conteúdo, a sua pregação tinha uma essência. Pregamos não a nós mesmos, pregamos não alguma ideologia, pregamos não alguma religião, pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. Gostei muito do tema proposto pela Convenção Batista de Pernambuco, através da SEVAM, para a nossa campanha deste ano. Faço referência a isso na pastoral do boletim, que espero os irmãos leiam posteriormente, onde terão, de certa forma, como que uma lembrança dos principais pontos desse sermão. Anunciemos o Evangelho de Cristo que transforma vidas. Eu queria destacar desta proposição algumas coisas que nos são preciosas, que nos são caras e que merecem ser destacadas. A primeira está diretamente relacionada ao texto que lemos. Anunciamos o Evangelho de Cristo. É curioso perceber que o Evangelho a ser anunciado é o Evangelho de Cristo. E por que esta preocupação que pode parecer redundante? A palavra Evangelho, e nós conhecemos bem a expressão Euangelion no grego, significa literalmente boa nova, boa notícia. Passou a se aplicar a partir de Jesus Cristo, e essa é a razão pela qual os textos que contam a história de Jesus são chamados de evangelhos. Passou a significar e a identificar a mensagem de Jesus, a mensagem do cristianismo. No entanto, o próprio apóstolo Paulo demonstrava já em suas correspondências às igrejas, em suas cartas, uma séria preocupação com algum outro tipo de evangelho que pudesse circular. É curioso perceber, por exemplo, quando vamos à segunda carta aos Coríntios, o mesmo livro que lemos agora há pouco, lá no capítulo 11, no versículo 4, Paulo já demonstrava preocupação com a chegada de alguns evangelhos que não eram o evangelho de Cristo. E ele diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Mais adiante, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 6 a 9, ele começa a se preocupar não apenas com a chegada do falso Evangelho, mas com a influência desse Evangelho na vida de alguns. Esse falso evangelho começava a provocar desvios, começava a convencer alguns. E ele então diz: maravilho-me, eu surpreendo-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Rejeitem-no completamente. É algo que deve ser excluído, rejeitado, considerado como maldito e como maldição. Não admitam, não aceitem, não tolerem, não convivam, não discutem, não discutam, não dialoguem com um evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Nós podemos, até mesmo nós podemos trazer outro evangelho, não aceitem. Ainda que venha um anjo do céu com outro evangelho, não aceitem. O evangelho de Cristo é aquele que foi pregado pelo próprio Cristo. E esse evangelho precisa ser conhecido e precisa ser anunciado. Irmãos, é lamentável perceber que em nossos dias nós temos preocupações similares. Em nossos dias outros evangelhos têm sido pregados. Outros evangelhos têm sido pregados e não apenas isso, têm conseguido influenciar vidas. Um evangelho que tem algumas características interessantes. É um evangelho que tem uma perspectiva exclusivamente terrena e não espiritual. É um evangelho que promove bênçãos materiais. É um evangelho que atrai pessoas interessadas em bênçãos imediatas, na satisfação de necessidades físicas, imediatas, materiais. São pessoas que buscam um evangelho que satisfaça suas expectativas meramente humanas. Isso é simplesmente o oposto do evangelho de Cristo, o oposto do Cristo que anuncia: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem consomem, onde ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os que buscam um evangelho de perspectiva exclusivamente terrena, têm o seu coração colocado nas coisas materiais. Não é esse o evangelho de Cristo. Não é esse o evangelho de Cristo. E a Bíblia claramente fala a respeito disso. Ao escrever aos Coríntios, no capítulo 15 de sua primeira carta, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma maneira enfática para Paulo dizer: olha, não vale a pena, não tem sentido. Não tem sentido relacionar-me com Cristo e trazer comigo uma expectativa meramente humana, meramente física. Não vale a pena querer seguir a Cristo em busca de bênçãos materiais. Não tem lógica. E ele chega a dizer que somos os mais miseráveis de todos os homens, porque perdemos toda a expectativa e todo o horizonte das bênçãos espirituais. Mas o evangelho que temos encontrado por aí é um evangelho de perspectiva exclusivamente terrena, que não é o evangelho de Cristo, porque não foi o evangelho que Cristo trouxe, não foi o evangelho que Cristo pregou. O evangelho que Cristo pregou, curiosamente, fala de alguém que diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o próprio Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O evangelho de nossos dias, muitas vezes, é o evangelho sem cruz. Lembra-se das palavras de Jesus? E até os discípulos se surpreenderam, porque o discurso de Jesus, às vezes, espantava as pessoas, ao invés de atraí-las. Jesus diz claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz representava para Cristo abraçar uma missão com tal grau de intensidade, com tal grau de compromisso, que nenhuma outra coisa ocupava este lugar. Não havia outra prioridade, não havia algo mais importante que o compromisso firmado por ele com a missão que tinha a desempenhar, com a tarefa que tinha a cumprir. Precisamos entender que o evangelho que Cristo nos propõe é um evangelho que abraçamos comprometidamente. É o evangelho que abraçamos com entrega plena de vida. O falso evangelho que encontramos por aí é um evangelho sem compromisso, é um evangelho superficial, é um evangelho nominal,
É o evangelho do frequentar a igreja regular ou eventualmente em ocasiões especiais. Às vezes ouvir uma agradável mensagem que parece mais palestra de autoajuda, que ensina um bocado de coisa para a vida, tal, que traz lições interessantes. Mas, irmãos, eu tenho ouvido algumas vezes belíssimas palestras que poderiam ser pregadas por uma pessoa de qualquer religião, porque não são sermões, não são Bíblia, são palestras. Palestras que trazem recomendações interessantes para a vida, mas que não são evangelho, porque o evangelho de Cristo é compromisso. O evangelho de Cristo requer compromisso ético, requer uma vida que corresponda aos princípios e valores que pregamos. O evangelho de Cristo permeia toda a nossa existência, toda a nossa caminhada. Não é uma área estanque de nossa vida relacionada apenas à nossa comunicação com a igreja e área da qual nos desligamos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aliás, na minha infância já ouvia os quartetos cantarem a inesquecível música Domingueiro Nunca Queira Ser, que muitos irmãos certamente já ouviram. No domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não. Esse tipo de evangelho tem se espalhado por aí, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho que tem surgido por aí algumas vezes, irmãos, é um evangelho sem submissão, sem entrega. Jesus mesmo pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Que tipo de senhorio é esse? Que piada é essa? Nós somos convidados a ter Cristo como nosso Salvador, mas a tê-lo como nosso Senhor, Senhor de nossa vida, Senhor de nossas ações, Senhor de nossas decisões. Irmãos, honestamente falando, as nossas atitudes e o nosso comportamento correspondem ao senhorio de Cristo. Aquilo que temos feito e o modo como temos vivido são reflexos do senhorio de Cristo em nossa vida. O evangelho de Cristo é o evangelho que implica em submissão à vontade de Deus, é evangelho de entrega. Precisamos do verdadeiro evangelho, precisamos do evangelho de Cristo. Mas há um outro detalhe desse tema do qual gostei muito. O texto diz: anunciemos o evangelho de Cristo que transforma vidas. Esse é o texto do tema proposto. Esse evangelho de Cristo transforma vidas. E há dois aspectos a serem considerados aqui. Um deles é a verdade maravilhosa de que o evangelho de Cristo muda quem somos, o que significa dizer que o nosso status, a nossa condição é radicalmente transformada pelo poder do evangelho. Nossa condição é alterada pelo poder do evangelho. Paulo fala sobre isso ao escrever aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ao dizer que não se envergonha do evangelho, e explica porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, o evangelho de Cristo transforma perdidos em salvos. Estávamos perdidos e alcançamos em Cristo salvação. O evangelho de Cristo transforma mortos em vivos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos vivificou. Ele nos concedeu vida, restaurou a nossa vida, nascemos de novo. O evangelho de Cristo transforma escravos em livres, porque o pecado escraviza, mas diz o próprio Jesus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O evangelho de Cristo transforma exilados em filhos. Exilados em filhos. Nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, nossa relação com Deus fora comprometida, e eis que Deus nos recebe como o Pai recebe ao pródigo, de braços abertos. O novo anel, o anel de filiação é colocado em nosso dedo. As roupas de filhos são colocadas sobre nós, e nós
fomos tornados filhos, e aí Paulo lembra bem, não apenas filhos, mas também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É esse o evangelho que nós pregamos. O evangelho que transforma plenamente a situação do homem. Mas há um outro aspecto. Essa transformação do nosso status, de nossa condição, também implica em transformação no modo como nós vivemos. E principalmente nas epístolas, a Bíblia fala permanentemente sobre isso. A proposta é de nova vida. A proposta é de nova vida. Jesus ensina, e aí o seu evangelho, algo extraordinário. Jesus consegue demonstrar um amor extremo ao pecador, mas jamais a conivência com o pecado. O amor de Cristo nos atinge a todos nós, e ninguém está além do alcance da sua graça. Mas o amor de Cristo jamais confirma ou aprova o pecado em nossas vidas. Alguns, em nome da tolerância, evocam o texto da mulher adúltera, em João 8, nos versículos 10 e 11, nós lemos que Jesus se aproximou daquela mulher, vendo que ninguém atirara pedras sobre ela, e diz: ninguém te condenou? E ela diz: não, e ele diz: nem eu te condeno. E alguns param um versículo por aí e fecham a Bíblia. Mas o projeto de Jesus não incluía o resgate daquela mulher em relação ao seu passado. O projeto de Jesus tinha a ver com o seu futuro. E ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. A salvação inclui a redenção do passado, mas inclui uma nova proposta de vida para o futuro. O evangelho transforma porque somos tornados diferentes. Isso é elementar. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E repetidamente encontramos em outros textos essa ideia. Romanos 6 fala sobre isso. No versículo 6, Paulo diz: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele, Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Voltando para o versículo 4, o texto que costumamos ler no momento do batismo, Paulo diz: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É vida nova, a vida diferente, é essa a proposta. E o tempo não nos permite ler todos esses textos, mas basta me citar alguns. Efésios 4, versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, assim como andam os outros gentios, na vaidade de sua mente. E dos versículos 20 a 22, do mesmo capítulo 4 de Efésios, ele continua a falar como é que andam os gentios. E termina dizendo no versículo 22, que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. É vida nova, transformada, diferente. Capítulo 3 de Colossenses, ele volta a falar sobre isso, e diz no versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem e de seus feitos. Aliás, se pegarmos esse capítulo 3 de Colossenses, do verso 5 até o versículo 14, uma tarefinha de casa para os irmãos aí, mas Colossenses 3, de 5 a 14, ele faz uma descrição da atitude presente outrora, e uma descrição de como deve ser a nossa atitude hoje. Ele termina dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Continua e finalmente termina dizendo: sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Sabem quais são os sinais, as características desse novo homem? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade, disposição para apoiar, disposição para perdoar, amor. Amor. Mas às vezes, aqueles que dizem ter conhecido o Evangelho de Cristo apresentam sintomas um tanto diferentes, sinais um tanto diferentes, características um tanto diferentes. E por isso ele cita, ao falar do velho homem, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, mentira. Isso é característica do velho homem. E o Evangelho é poder de Deus para transformar. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que transforma o homem. Transforma nosso status de perdidos em salvos, de condenados em herdeiros, mas transforma-nos de quem éramos para quem devemos ser, com as características do pecado sobre nós, para as características de Cristo sobre nós. Mas o tema proposto e o caminho para o final é que anunciemos o Evangelho de Cristo que transforma vidas, conscientes de que o Evangelho a ser pregado é o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, entendendo que esse Evangelho produz transformação. O nosso desafio é anunciar este Evangelho. A proposta é que estejamos prontos a compartilhar esse Evangelho. Meus irmãos, entendam o seguinte: a ideia de anunciar o Evangelho é resultado de um raciocínio muito simples e do conjunto de alguns conceitos que devem ser óbvios. Se nós acreditamos que o Evangelho de Cristo salva vidas, se nós acreditamos que esse é o único meio de salvação, então nós sabemos que as pessoas sem Cristo estão perdidas. Se nós entendemos que Cristo nos deu a tarefa, a incumbência, como repetimos agora há pouco, antes do sermão, a incumbência de ir por todo mundo, de anunciar esse Evangelho, de fazer discípulos, de proclamar esta palavra, se entendemos isso, irmãos, simplesmente eu quero que os irmãos entendam que nada, absolutamente nada, justifica a nossa omissão. Nada. Podemos ser omissos e encontrar desculpas para isso. Justificativas jamais encontraremos. Gosto de dizer, e é isso que a gente percebe na Bíblia, que só existe uma categoria de pessoa que está absolutamente isenta da responsabilidade de falar de Jesus. É quem não conhece a Jesus. Nós conhecemos o Evangelho de Cristo. Se nós sabemos o que esse Evangelho é capaz de proporcionar, se nós experimentamos em nós o poder desse Evangelho, o que Ele espera de nós é que anunciemos a Cristo, é que compartilhemos esse Evangelho. E nós o fazemos, irmãos, quando nós falamos de Jesus a alguém que convive conosco, em casa, no local de trabalho, na vizinhança. Isso acontece quando nós compartilhamos Jesus para alguém que encontramos ocasionalmente e aproveitamos a oportunidade para compartilhar de Cristo. Isso acontece quando nós amamos a obra missionária e nós nos empenhamos nisso. Nós trabalhamos por isso. Irmãos, na última quarta-feira, nós estávamos aqui ouvindo uma palavra do pastor Severino Atelvino, nosso missionário em São José do Belmonte, tem sido apoiado pela Capunga, porque aquela é uma frente missionária de nossa igreja. Foi bonito ouvir o testemunho de alguém que tem sido instrumento nas mãos de Deus para a salvação de vidas. Como é bom saber que nós tomamos parte disso com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, que nós temos contribuído com esta obra. Há algum tempo ouvimos o testemunho de vida do pastor Cícero, missionário durante décadas no sertão do estado. Temos a alegria de receber hoje missionários, irmãos nossos, embaixadores nossos, que um pouco mais longe de nós, seja no Agreste, em Jataúba,
seja no sertão do Pajeú, ali em Tabira, seja lá no extremo sertão, em Santa Cruz. Servos de Deus que têm sido instrumentos nas mãos de Deus para levar esse Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, encontrado na Bíblia, que transforma vidas. Mas, irmãos, eu queria que os irmãos entendessem que nenhum de nós pode ficar de fora desse projeto. Nenhum de nós pode ficar ausente da sublime tarefa de compartilhar este Evangelho e, através dele, proporcionar a transformação de vidas. Motivados pela nossa gratidão por aquilo que Deus fez por nós, motivados pelo amor e compaixão para com as almas perdidas, motivados pela consciência clara de que em nenhum outro há salvação, porque só Jesus Cristo salva, e a Bíblia faz isso claro aos nossos olhos. Gostaria, irmãos, que nós nos colocássemos diante do Senhor, prontos a ser instrumentos nas suas mãos, prontos a ser usados por Ele, prontos a permitir que a nossa vida seja um instrumento seu. Eu quero convidá-los a curvar sua cabeça nesse instante. Eu queria que o irmão fizesse nesse momento 2 orações. A primeira, uma oração de gratidão a Deus por aquilo que o Evangelho significa para você. Lembre-se, você estava perdido, hoje é salvo. Estava morto, hoje está vivo em Cristo Jesus. Estava distante, exilado, separado, hoje tem paz com Deus. Era escravo e hoje está livre em Cristo Jesus. Era condenado porque o salário do pecado é a morte, hoje tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Não há como agradecer tudo isso, mas reconheça diante de Deus aquilo que Cristo fez por você, o preço que foi pago para que isso se tornasse verdade na sua vida, e dirija ao Senhor agora a sua gratidão pela transformação que o Evangelho tem operado na sua vida. Mas eu quero convidá-lo a fazer uma outra oração. Nessa eu quero que o irmão se coloque diante de Deus e diga, pergunte ao Senhor, se tiver disposição e coragem para fazê-lo: Senhor, eu acredito que o Teu Evangelho salva vidas. Eu sei que há tantas pessoas que ainda precisam de Cristo. Eu quero tomar parte nessa obra. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. O que queres de mim? O que queres que eu faça? Qual a minha participação, Senhor, nesse projeto? De que forma ou de que maneiras eu posso participar? Eu quero tomar parte nessa obra que é Tua. Uma obra tão preciosa que por ela Cristo veio ao mundo e morreu. Eu quero tomar parte nesse projeto que é Teu. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos para que vidas sejam salvas. Eu quero que o Teu Evangelho seja anunciado. Mas eu não quero ter notícias do que o Evangelho tem feito como se eu fosse mero espectador. Eu quero ter a alegria de ser partícipe desse projeto. Salva vidas em minha cidade, em meu estado, em minha nação e no mundo. Mas permite, meu Pai, que eu seja um pedaço desse projeto. Permite, meu Pai, que eu seja instrumento Teu nesta obra. Amém. Nós vamos cantar este hino que nos lembra o desafio de levar as boas novas, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele, compassivo, não deseja a perdição do indigno pecador. Portanto, as boas novas anunciai,
as novas de que Deus nos ama, contentes proclamai. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto. Eu quero aproveitar esse momento para ainda informar que o irmão Leomir Bastos deseja uma reunião com a Comissão de Finanças, uma breve reunião após este culto, e quero também aproveitar para transmitir à igreja uma palavra pessoal de gratidão pelas orações que os irmãos têm feito em favor da viagem de minha família. Alice me pediu que transmitisse o abraço à igreja, tem recebido diversas mensagens de carinho, estão distantes, mas estão bem, estão felizes, e agradeço, irmãos, o seu carinho e suas orações. Mas eu quero terminar este culto orando, e queria orar pelos nossos missionários. Queria que o irmão Eduardo, nosso missionário ali em Itabira, viesse, também acompanhado de sua esposa, também com sua filhinha, estivessem aqui à frente. Quero pedir ao pastor Alcântara, também acompanhado de sua esposa, que viesse até aqui. O Eduardo é nosso missionário em Itabira, no sertão do Pajeú. O pastor Alcântara, nosso missionário ali em Jataúba, no agreste do estado. Queria convidar também ao Márcio para vir aqui com sua esposa. E os irmãos têm conhecimento, nós temos orado pelo irmão Márcio, por sua família. Eles sofreram um acidente automobilístico há alguns meses, sofreram muito. Sua esposa perdeu a irmã, a sobrinha, e foi uma experiência muito difícil para eles. Tem sido uma experiência muito dolorosa para essa família, mas Deus tem recomposto esta família. Deus nos tem colocado de volta ao campo, para o trabalho. Servos de Deus que têm sido nosso braço estendido. Trabalham em campos conveniados com a Capunga, portanto, são extensões. Quero pedir ao pastor Silas que esteja aqui ao lado deles também. Pastor Silas, com a irmã Patrícia, são nossos missionários em Porto de Galinhas, ali numa congregação de nossa igreja, e é uma frente missionária também, com a peculiaridade de que Porto de Galinhas pertence à Capunga, é parte da família capunguense. Irmãos, se lembram que realizamos batismos de irmãos de Porto de Galinhas aqui. E quero convidar o pastor Maurício Manuel para estar aqui também. Pastor Maurício, que é missionário de missões nacionais, mas tem atuado no sertão de Pernambuco. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. E nós vamos encerrar este culto orando, e orando também pela obra missionária no estado de Pernambuco. Quero pedir ao pastor Roberto Santos para fazer esta oração. O pastor Roberto tem sido nosso coordenador das frentes missionárias da Capunga, tem feito um trabalho maravilhoso de visita às frentes missionárias, de acompanhamento. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Roberto, enviado por Deus para estar conosco, uma pessoa maravilhosa, um amigo pessoal muito querido, que tem sido companheiro nesse desafio e nesse projeto. Ele vai orar ao Senhor após a oração e a bênção. Nós nos assentaremos, teremos o pós-lúdio ao órgão. Após o pós-lúdio, então os pastores iremos até a porta, os irmãos poderão deixar esse santuário.
Amada igreja, antes de eu estar orando por essas pessoas que estão aqui à frente, eu gostaria de dizer aos irmãos uma palavra de 30 segundos, mas que eu creio sim que de fundamental importância. Estes irmãos aqui das frentes missionárias representam 17 frentes missionárias. Essas bandeiras que aqui estão representam 17 cidades do interior deste estado, que têm sido abençoadas sim de forma especial. E eu não sei porque Deus quis que esse gaúcho viesse lá do Rio Grande do Sul para participar dessa obra tão bonita desta igreja. E eu tenho visto no interior do estado como esta igreja tem abençoado vidas. E eu queria dizer para os irmãos, preciso dizer isso para os irmãos, que a sua fidelidade no seu dízimo, a oferta que você tem trazido, Deus tem visto e abençoado. O que tem acontecido, esse evangelho tem transformado o interior, pessoas, eu tenho conhecido pessoas no interior. Eu tenho dito para o pastor Ney que eu me apaixonei por Pernambuco. Eu sou gaúcho, mas já me sinto um pernambucano. E foi o Deus usando esta igreja, o que Deus tem feito através da igreja. Se vocês não podem ir lá conhecer, Deus me permitiu ir lá conhecer. Se vocês não podem estar junto com os missionários, Deus me permitiu fazer isso. Então eu estou orando aqui agora não somente por essas 13 igrejas, mas por as 17 igrejas. Neste momento orando por todas as congregações da igreja, por todos os braços da igreja Capunga, que está estendido em vários lugares nesta cidade e neste estado. Amém? Eu queria que você tivesse essa convicção, você faz parte disso. Você faz parte desse momento que Jesus nos mandou proclamar esse evangelho que transforma vidas. Ó Pai, nós te somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós ouvimos da tua parte no domingo passado que é preciso fazer com paixão, Senhor. Obrigado porque temos visto, Pai, os missionários, Senhor, os pastores, as esposas de pastores, Senhor, apaixonadas na obra aonde estão. Obrigado porque tu tens levantado homens de verdade, Senhor, que o evangelho tanto precisa neste tempo da nossa geração. Obrigado porque tu tens levantado homens comprometidos com a tua obra, acima de qualquer situação financeira, de qualquer desafio que este mundo possa apresentar. Obrigado por cada um dos pastores que estão aqui, Senhor, nesta manhã, que representam essas frentes missionárias. Obrigado pelas famílias que não estão aqui, estão em culto neste momento no nosso estado, Senhor, e que são parte desta igreja, que são abençoados, que são gratos, que têm mandado palavras de gratidão aos irmãos desta igreja. Que cada uma das pessoas que congrega, que é membro desta igreja, seja parte deste grande processo de levar o evangelho que transforma a vida ao estado de Pernambuco. Ó Deus, nós te louvamos, eu te louvo pela vida dessas pessoas, pelo que tenho aprendido com eles, Pai. E eu te louvo também pela vida desta igreja, Senhor, pela fidelidade, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Ney, pela visão que o Senhor tem dado a este pastor, Senhor, ao fervor, a paixão que ele tem por alma, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu me colocaste num lugar onde eu posso conhecer e posso conviver com pessoas que pensam e vivem o teu evangelho. Assim, Pai, eu rogo pelas tuas mais ricas bênçãos, a tua graça, Senhor, sobre todas as frentes missionárias, todos os lugares aonde a Igreja Batista Capunga tem podido chegar com a tua bênção. Obrigado, Jesus. Obrigado e continua nos abençoando, que possamos cumprir junto a tua missão que tu deixaste para nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Curvemos as nossas cabeças para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Chegamos ao final da transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga. Agradecemos a sua participação em nosso culto, agradecemos também a Lene Fernandes no estúdio da Evangélica do Brasil FM e convidamos a todos para estarem conosco a partir das 19 horas com a transmissão do nosso culto noturno. Um bom dia a todos. Trazendo esperança e